Eu queria ouvir um pouquinho a opinião da Gisele, que é adotada. Isso. Você foi adotada com quantos anos? Conta um pouco a sua história. Como é que era a sua situação quando a sua família que te adotou chegou e te encontrou? Olha, quando eu fui adotada, a minha mãe adotiva, né? Ela perdeu uma criança e nesse processo que ela tinha perdido uma criança, ela sentiu o desejo de estar adotando para tipo, substituir essa ausência. Ela já tinha 3 filhos antes, né? E aí, em contato com uma parente dela, né, sobrinha dela, lá em Montes Claros, e essa sobrinha dela conhecia uma presidente da associação lá em Montes Claros, né, como se fosse um orfanato, digamos assim. E aí ela entrou em contato com ela foi e falou assim, olha, eu vou estar verificando aqui direitinho e tal, elas conversaram. E essa prima minha, né, ela viu lá no orfanato a possibilidade de estar conseguindo isso por ser amiga da presidente lá. Então, nesse contato, a presidente informou para ela que tinha havido uma criança que tinha acabado de chegar naquele dia. Então, ela mais que depressa foi lá e a minha mãe aqui em Belo Horizonte, sem assim, né, me conhecer, deixou tudo na mão dessa prima nossa. Então, ela foi lá, escolheu a criança e aí nós viemos. Eu creio que foi com 1 mês de nascido. Né? Aí a minha mãe veio me conhecer aqui em BH. Né? Então, assim, eu creio que foi amor à primeira vista, né? Amém. Que então, bênção. assim, aí nesse período, né, ela veio a me contar na faixa de 8 para 9 anos. E sim, eu me sinto muito privilegiada, muito feliz mesmo, porque eu tive a oportunidade de conhecer a minha mãe biológica. Entendi. Né? Então, assim, eu agradeço muito a Deus por esse privilégio. Tá, nós vamos voltar em você daqui a pouco, mas a gente quer introduzir na conversa também a Liliane. Primeiro explica para as pessoas, Liliane, o que é a SEJA? SEJA é a Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Nós trabalhamos com adoção internacional, mas a gente tem um certo controle da adoção nacional, porque os cadastros de adoção hoje estão com a gente. Tanto o cadastro de crianças institucionalizadas, quanto de crianças para adoção. Crianças institucionalizadas são as crianças que ficam nos abrigos. Nos abrigos, seria. É uma instituição de acolhimento. Né? Então, esses cadastros são do CNJ, do Conselho Nacional da Justiça, e a gente administra os cadastros, dá um suporte para todas as comarcas de Minas Gerais. Mas no seu caso, você lida especificamente ou mais diretamente com a adoção internacional. Isso que o nosso telespectador falou mais cedo, o Sandro, que ligou no primeiro bloco, sobre aquela ideia dos Estados Unidos, por exemplo, se quisessem, poderiam adotar, resolver o problema de crianças para adoção no mundo inteiro. Eu não sei se o número vai ser exato, né? O que ele falou, a gente não conhece a pesquisa. Mas você, na sua perspectiva, a procura por adoção, ela acontece mais em nível internacional, ou seja, pessoas de fora do nosso país, falando da nossa realidade, de fora do Brasil, procuram mais por adoção do que os próprios brasileiros ou não? Não, tem vários brasileiros aqui cadastrados no Cadastro Nacional de Adoção, só que os brasileiros querem crianças pequenas, brancas, cheias de restrições, né? Então, normalmente as crianças são pardas, negras e o estrangeiro adota facilmente essas crianças. Eles são bem preparados para adotar crianças maiores, inclusive, não só pequenas. E isso limita muito aqui no Brasil, né, da adoção nacional. Então, quando não tem chance mesmo de adoção nacional, é que vai para a adoção internacional. E na adoção internacional, nós temos vários casos de grupos grandes de irmãos que vão juntos para uma mesma família, sem separação dos irmãos. Eu não sei se procede. Eu imagino assim, se vai da consciência de cada um, né? Se a pessoa estiver preparada a adotar uma criança mais velha, que hoje tem vários casos de crianças maiores que estão institucionalizadas, já prontas para adoção, se estiverem preparadas, nós temos, se não me engano, 25 mil pretendentes à adoção no Brasil. Então, poderia adotar as crianças que já estão prontas.
né, que é um número bem inferior, eu imagino que sejam 5.000, 6.000 crianças que estão prontas já para adotar. Só pode repetir de novo, o universo de crianças que estão no Brasil para adotar são quantos mil? Tem, eu acho que umas 5.000. Não, 5.000 que já estão 5.200, que já estão com a situação definida, situação jurídica definida, e que estão à espera de uma família. De uma família. E 25.000 pretendentes para adoção só no Brasil. Quer dizer, tem 5 vezes mais o número de gente que quer adotar do que crianças para adotar. Justamente. Na sua opinião, Liliane, quais são os entraves ou quais são os motivos pelos quais essas pessoas, esses 25.000, ainda não adotaram esses 5.000 e pouco? Essas crianças talvez sejam mais velhas, porque eles querem, a pretensão deles é de adotar um bebê, normalmente é um bebê, é uma criança branca de olho azul, né, de olho claro. Então eles são cheios de restrições e realmente a gente não tem, né, muita criança nesse perfil aqui no Brasil. Por que as pessoas, você acredita que as pessoas escolhem esse perfil? Porque uma palavra que a Gisele mencionou ali, me tocou negativamente dentro dessa visão. Você falou assim, aí a pessoa foi lá e escolheu a criança. A impressão que me deu, eu como pastor já trabalhei muito com abrigos também de crianças e tudo, e aliás teve uma época até que a gente queria abrir um abrigo para cuidar de crianças, porque a gente viu que as crianças nos abrigos elas ficam muito jogadas, né? Na maioria dos abrigos, não são todos, tem muito abrigo sério, mas elas ficam jogadas, ficam ali à disposição da justiça. Não é que ficam jogadas, elas têm todo cuidado, mas é diferente de você ter uma família, da criança ser cuidada não ser uma família. Não, mas a gente tem que falar o que é verdade, né, Liliane? Tem abrigo que é sério, mas tem abrigo que não é. Né? Em grande parte dos abrigos, as crianças ficam ali jogadas. Tem abrigos que são sérios, as crianças são tratadas como se fossem filhas das pessoas que estão trabalhando ali, né? Eu falo pela experiência que eu tive, eu visitei abrigos em loco. Né? Nós temos vários abrigos que são interditados pela justiça por problemas de maus tratos, etc. e tal. Né? Talvez eu fui injusto em dizer que foi grande parte ou a maioria, mas tem um grande número, né, um número significativo de abrigos que não são sérios. Mas por que você acredita, psicologicamente falando, que as pessoas elas fazem um perfil, traçam um perfil e escolhem aquilo como se estivesse escolhendo um carro? Como foi a fala do Sandro que ligou, falou assim, olha, o cara às vezes ele compra um carro que nem foi fabricado ainda, vai ser fabricado para ele. Por que as pessoas escolhem gente, né, com perfil, chega lá tem 10 crianças, mas não tem uma com o olhinho azul, branquinha, por que elas fazem isso? Você acha que é uma questão, um problema psicológico ou um problema social? Eu queria retomar a fala aqui da Gisele, né, que achei interessante, que ela dizendo que a mãe não a viu. Não a conheceu, né? Eu achei isso interessante, porque normalmente as pessoas são preparadas no processo de adoção, né, para criar a expectativa da paternidade. Né? Então, assim, não é, como o rapaz que participou, não é uma questão quantitativa, né? A Liliane provou isso para a gente aqui, tem muito menos né, crianças para serem adotadas do que as pessoas que querem. Então, assim, do ponto de vista psicológico, me parece que as pessoas criam um imaginário, né, de um ideal de criança. Né? Então, o motivo que leva uma pessoa a adotar, né, não pode ser altruísmo, né, não pode ser porque ela quer fazer uma boa ação, né? Fazer uma boa ação, né? Então, ela precisa criar, né, antes disso, né, o conceito da paternidade, o que isso significa, né? No caso do Hudson, eu acho que isso ficou muito claro, né? Foi gerado uma concepção do que é ser pai, do que é ser mãe, das funções que estão envolvidas, e aí, nesse sentido, não importa, né, a carcaça, né? A criança que vai vir ali vai ser amada, vai ser respeitada, né? Então, me parece, né, não tenho dados assim, empíricos para dizer isso, mas pode-se desconfiar que esses pais estejam com os motivos errados, né? Eles não estejam procurando mesmo um filho, né? Talvez ali um motivo secundário para que... Eu vou te pedir uma pausa, porque olha, está chovendo de participação pelo Twitter, pelo e-mail, e temos participação ao vivo também. Então vamos ver quem está na linha com a gente. Alô? Alô? Bom dia, paz. Bom dia. Quem está falando? Maria do Carmo. Oi, Maria do Carmo, tudo bem com a senhora? Tudo bem, tudo na paz do Senhor Jesus. Amém. A senhora está falando de Mariana? Isso.
Que bênção! Estamos lá ao vivo em Mariana agora. A senhora está acompanhando o programa desde o início, né? Estou, e esse programa é uma resposta de oração de Deus para mim. Glória a Deus, que bênção! Isso, porque às vezes a gente fala que a gente está colaborando com o reino de Deus, que a gente está trabalhando na obra do Senhor, mas adotar uma criança, o cristão, o casal cristão, adotar uma criança é semear no reino do Senhor, é colaborar com a obra do Senhor. Às vezes os casais, eu penso assim, que eles escolhem muita aparência da criança porque eles querem a criança para serem pais. Não por caridade, por misericórdia, para salvar uma vida que não tem pai e mãe. Por isso que às vezes a escolha no perfil. E o casal cristão que adota uma criança, então certamente ele vai criar a criança nos princípios cristãos. Não é? Certo? Sim. E a pessoa que não tem temor a Deus, ele vai criar a criança sem temor a Deus também. Então eu acho que a adoção é semear no reino do Senhor, é trabalhar na obra do Senhor. Mas a senhora ouviu a fala do nosso psicólogo, que é o Aender, dizendo um pouquinho contrário ao que a senhora está dizendo. Ele está dizendo exatamente que as pessoas elas têm que adotar uma criança não para fazer uma boa ação, mas elas têm que adotar uma criança porque querem amar essa criança. Alguma coisa que a senhora falou encaixa com o que ele falou, que realmente não tem que ter perfil, né, traçado, mas é como o próprio Deus, irmã Maria do Carmo. Quando Deus nos escolheu, o Hudson citou um pouquinho sobre a questão de Israel no início, Deus nos escolheu para sermos filhos dele, independente do sangue que corria na nossa veia, independente da ascendência que nós tínhamos, independente de quem foi os nossos ascendentes, quem eram os nossos patriarcas. Ele nos escolheu, não é porque a gente era israelita, porque a gente era judeu, mas nos escolheu porque nos amou, né? Então, a sua fala ela é muito pertinente quando fala sobre a questão de não escolher o perfil, né? Mas nós queremos sim que as pessoas amem as crianças. Não, a senhora tem filho adotivo? Às vezes, desculpa, pastor, mas às vezes o casal adota porque não podem ter filhos ou porque perderam um filho. Então, eu penso sim, porque se o casal adota por amor uma vida. Entendi. Por aquela vida que não tem pai, não tem mãe. Entendi. Não então, não é só para ele vai dedicar amor àquela criança. Entendi. Independente dela ser negra, dela ser olhos azuis ou Ficou olhos claro. Negros. E até mesmo que eu conheço uns 4 casais que depois de 10, 12 anos adotaram criança, aí depois Deus deu eles os legítimos deles. Por quê? Porque eles adotaram por amor àquela vida. Não simplesmente porque eu quero ser pai e mãe, eu quero ter filhos. Ficou claro. É amar o próximo e querer servir o outro com aquilo que Deus te deu. Isso. Basicamente é isso. A senhora tem filho? Eu acho que no coração de Deus, no coração de Deus, a fala de Deus é assim, os teus filhos, para o casal que não tem, os teus filhos estão nos orfanatos. Tá porque bom. Às vezes eles tentam, fazem tratamento, gastam fortuna e não conseguem. Por quê? Porque os filhos deles estão nos orfanatos. Entendi. Ok. Foi muito relevante a sua participação. A gente quer te agradecer, viu, pela sua audiência. Obrigada, eu te agradeço. Um grande abraço. Tchau. Pastor Jean, Amém. Queria fazer uma consideração na fala dela. É que, assim, os aspectos, né, que a gente geralmente não dá conta deles, a princípio, é que uma criança, estava dizendo isso aqui para a Gisele antes de começar, né? Uma criança negra de pais brancos, né? No primeiro momento isso é bacana, né? Então as pessoas acham bonito, mas quando essa criança vai crescendo, a gente sabe que quando ela é inserida no contexto social, vão surgir as piadinhas, né? Vão surgir, né, essas questões todas que envolvem a construção psicológica dessa criança. Né? Então, esse talvez seja um dos motivos também, que as pessoas já pensando nisso, né, já querem evitar que essa criança seja constrangida.
Né? Então, a questão da paternidade, eu acho que está muito envolvida, né? A sua mãe nem precisou de te ver, né, para te aceitar. Então, a gente pode considerar que ela já estava, né, preparada e desejando, né, essa filha, independente da cor, né, desse perfil, né?